Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Tamara Rangel, eu sou integrante da Secretaria de Escola Dominical da Associação Regional Oeste Rio 1 e essa é a segunda aula daquele total de 10 que nós vamos ter. Vamos lá? Vamos começar? Aula 2: Funções na EBD e as atribuições dos cargos. O propósito organizacional da Escola Bíblica Dominical é fazer com que todo o planejamento esteja, como diz, organizado, né? Tudo seja preparado, coerente com a proposta da Escola Dominical e funcionando bem. Essas responsabilidades de cada cargo vão garantir o bom funcionamento da Escola Bíblica Dominical. E nós sabemos que um organograma claro, como está escrito aí, facilita a comunicação, distribui as tarefas e assim não fica pesado para ninguém, né? Facilita a comunicação como? Por exemplo, se alguém quiser dar uma sugestão, vai procurar quem? Se alguém quiser incluir um aluno, vai procurar quem? Então é isso que nós vamos ver, porque um departamento funcionando direitinho, organizado, ele flui. Essa estrutura de organização faz com que o todo funcione bem. E aí a gente sabe que a EBD é um departamento que tem por objetivo a gente estudar a Bíblia de maneira robusta e sistematizada. Falamos isso na aula anterior, né? Por isso, por ser um assunto de grande monta, ou seja, porque o estudo da palavra é algo muito importante, a gente não pode deixar que as coisas aconteçam de qualquer maneira. Precisa ser planejado, o que vai acontecer no ano precisa estar muito bem definido, bem pensado. Por causa disso, a escolha dos responsáveis, aquelas pessoas que assumirão cargos na escola dominical, essa escolha precisa ser feita de uma maneira criteriosa, levando em consideração, como está escrito aí, a fidelidade da pessoa, o compromisso da pessoa e a capacitação que ela tem. Imagina, eu não sei se você já viu acontecer, imagina um superintendente que aceita o cargo, começa um trabalho na escola dominical naquele ano e 3 domingos depois desaparece da igreja. Nunca mais se vê ou se ouve falar dessa pessoa e ela deixa o trabalho na mão, sem qualquer aviso, né? Imprevistos acontecem, situações graves também acontecem, mas uma pessoa que não tem compromisso com o trabalho que está fazendo é sim capaz de deixar qualquer cargo de uma hora para outra, sem levar em consideração que isso pode sobrecarregar os colegas ou a igreja mesmo. Por isso que quando a gente for escolher alguém para assumir qualquer cargo na escola dominical ou em qualquer departamento da igreja, a gente precisa observar o comprometimento dessa pessoa com a obra, com o reino de Deus, comprometimento dela com aquilo que ela faz. Cada pessoa que compõe o organograma deve compreender suas responsabilidades e como elas contribuem para os objetivos gerais da EBD. É isso que a gente vai ver. A pessoa tem que entender o seu lugar, o lugar que ela ocupa. Imagina o tesoureiro da EBD querendo ser maior do que o superintendente e começar a fazer deliberações a respeito do funcionamento da escola bíblica dominical sem o conhecimento, sem alinhar com a diretoria, tomar decisões sem o conhecimento do superintendente, fazer planejamentos e desfazer de repente combinados, né? Então, cada um precisa não apenas entender o seu papel, o que vai fazer na escola dominical, o cargo que está assumindo, não apenas compreender isso, mas o que deve fazer e como isso vai contribuir para o funcionamento do todo. É como uma engrenagem. Se um dente da engrenagem, aquele dentinho, né, que se
se relaciona funcionalmente com o outro. Se um quebrar, se um deixar de fazer o que precisa fazer, dá pane na máquina, né? Então, por isso, cada um precisa entender o que está fazendo, assumir o seu papel de maneira comprometida e responsável, ser capacitado para isso, né? Um superintendente de escola dominical, ele pode estudar a respeito do seu cargo de maneira a desenvolver melhor aquilo que está fazendo. Um tesoureiro, parece que a tesouraria é fácil e simples, né? Mas entender melhor a maneira de controlar e organizar essas finanças com ferramentas atualizadas. Os ocupantes dos cargos da escola dominical precisam se atualizar a respeito de como desenvolver bem a sua função e aperfeiçoar o seu trabalho. Isso pode ser feito procurando, por exemplo, um curso, procurando maneiras de facilitar o seu trabalho, ferramentas melhores de trabalho para a escola dominical. Hoje em dia tem aplicativos, né, próprios para a escola bíblica dominical. Nesse aplicativo as informações ficam todas ali, facilitando inclusive as informações a todos os componentes da diretoria da escola dominical. E então agora a gente vai ver essas funções e as responsabilidades. Nós temos o superintendente e o vice-superintendente da escola dominical. O que ele deve fazer? Qual é a responsabilidade dele? Coordenar e gerenciar todas as atividades da escola bíblica, tendo em vista a missão, né? E aí ele é responsável também por escrever a missão da EBD e assegurar a execução da visão da EBD, que deve se alinhar à visão da igreja e assim garantir a integridade do ensino. O superintendente ele é responsável também por fazer o planejamento das atividades da escola bíblica para o ano, né? Aí vai depender de como funciona na igreja, se é por trimestre, se é por semestre. Normalmente se faz anualmente e aí as informações e o planejamento é revisitado durante o ano e aí vai se adequando a tudo aquilo que aconteceu no ano, o que deu para fazer, o que não se conseguiu fazer por qualquer motivo, mas o superintendente tem essa responsabilidade de coordenar, gerenciar, planejar essas atividades, planejar, por exemplo, palestras que ele gostaria que fossem feitas, ou atividades extras, de repente fora do período da escola dominical. O superintendente e o vice serão as pessoas que terão esse tipo de responsabilidade. Secretários são responsáveis por essa parte administrativa, que inclui o registro das matrículas, o acompanhamento de faltas. Juntamente com o professor, ele pode procurar esse aluno da escola bíblica que está faltando, mandar um recadinho carinhoso. Ele vai administrar aquele livretinho que a gente tem da escola dominical. Hoje em dia, algumas igrejas fazem um arquivo, né, em papel mesmo. Algumas ainda compram a caderneta e aí o secretário, o primeiro secretário, o segundo secretário, fica responsável por esse serviço mais administrativo na escola bíblica dominical. Os tesoureiros, então, vão cuidar da parte financeira. Eles gerenciam as finanças e garantem que esses recursos tenham uma boa utilização, que vão contribuir para o crescimento da EBD. Então, normalmente, nas nossas escolas bíblicas dominicais, a gente faz o recolhimento da oferta por classe e aí depois o tesoureiro recolhe. Em algumas igrejas, eu acho que faz um recolhimento único, né?
E aí depois o tesoureiro vai fazer a contagem de tudo que entrou, vai anotar direitinho e vai usar com responsabilidade, alinhando com o superintendente, de acordo com a demanda da escola bíblica, com a necessidade do professor também, e então ele vai liberar esse recurso para melhor utilização. E aí então chegamos à atividade dos professores. Os professores são os principais responsáveis pelo ensino, né? Enquanto o superintendente gerencia e coordena o que vai ser feito em relação ao ensino, enquanto os secretários administram essa parte de alunos, essa parte prática do que acontece na escola dominical, e os tesoureiros gerenciam as finanças, o professor é aquela figura que está ali, então, responsável por ministrar as aulas bíblicas, tendo um contato direto com os alunos, se responsabilizando pelo ensino robusto, como a gente falou antes, das escrituras, e acompanhando o desenvolvimento espiritual dos seus alunos. Eu achei essa citação muito interessante da Cristina e da Joana. As tarefas pressupõem a interação com os outros. Na escola bíblica dominical, assim como em qualquer outro departamento, assim como em qualquer equipe, assim como o corpo de Cristo deve funcionar, a gente não faz nada sozinho. O superintendente não faz nada sozinho. O professor não faz nada sozinho. Inclusive, o professor sem aluno não é ninguém. Não há o que fazer se o professor estiver lá pronto para ministrar a sua aula, se não tiver aluno. E essa engrenagem, como eu falei antes, ela é importantíssima. Esse alinhamento de funções, essa conversa que é necessário que a gente tenha, todo mundo trabalhando junto, como Paulo fala, como é proposta do próprio Senhor, o corpo todo trabalhando junto. Todas as tarefas que a gente vai desempenhar pressupõem a interação com os outros. Não há equipe que funcione com um fazendo algo sozinho. Não há departamento que se mantenha se sobrecarregar apenas uma pessoa. A especificidade de uma função não está excluída da complementaridade de outras funções. O que isso quer dizer? As funções de uma equipe, de um departamento, voltando a falar do corpo, como é exposto nas escrituras, uma função não é excluída da outra. Uma complementa a outra. Cada um exercendo a responsabilidade que é inerente à sua função, vai fazer que o todo trabalhe bem, vai fazer com que todas as atividades fluam de maneira correta, precisa, conforme o planejamento. Imagina você chegar para a escola dominical, sentar e o professor não está lá para dar aula. Quem é que vai assumir essa classe? O superintendente? Ou o secretário? Ou o tesoureiro? Não, o professor precisa estar lá exercendo a sua função, colaborando com o todo, com o corpo. Embora seja uma função específica, quem vai assumir a responsabilidade sobre ela é o próprio professor. Por exemplo, se o tesoureiro da escola dominical é irresponsável, não se compromete e falta, o secretário pode assumir essa função? Ele vai assumir. Quem está comprometido com a tarefa vai fazer acontecer, mas isso vai sobrecarregar. E a proposta do Senhor não é essa. É todo mundo trabalhando em harmonia, comunhão, desempenhando a sua função, comprometido com aquilo que está fazendo. Vou repetir a frase que a gente acabou de falar. As tarefas pressupõem a interação com os outros, ou seja, ninguém faz nada sozinho. E a especificidade de uma função não está excluída da complementaridade de outras funções. É todo mundo trabalhando junto, fazendo o corpo andar. Ok?
Critérios para a escolha das pessoas que vão assumir uma função em qualquer que seja o departamento, mas agora especificamente a gente fala da escola dominical. A pessoa precisa ter fidelidade e compromisso espiritual. A pessoa precisa ter valores éticos. Precisa ter espírito cooperativo e amor pela igreja. E, no caso específico de professores, a pessoa precisa ter habilidade pedagógica e preparo bíblico. Sabe, irmãos, eu vejo assim que um dos maiores erros que a gente comete é olhar o cargo em vacância e colocar qualquer pessoa para assumir o cargo. O que eu estou querendo dizer é que uma pessoa que assume um cargo, primeiro a gente precisa observar essa fidelidade dela e o comprometimento dela, principalmente com o reino, depois acompanhar e capacitar essa pessoa para ela se desenvolver bem naquilo que ela assumiu fazer. A gente tem mania de olhar e falar assim, precisa de gente aqui, pega um ali, pega pelo braço e coloca. Não é assim que funciona. O reino tem regras. Se você for olhar a respeito do corpo de Cristo, cada um tem um chamado para exercer de acordo com aquilo que o Senhor mesmo distribuiu, de acordo com o que o Espírito Santo designou que cada um fizesse. Nós podemos sim, por boa vontade, desempenhar uma função. Mas quem deve de fato ocupar essa função é quem foi capacitado pelo Senhor para exercer essa função. A mania que a gente tem de pegar qualquer um e preencher buraco, sabe? Isso pode fazer com que a gente não observe questões importantes. Então, não é porque há vacância que a gente vai pegar qualquer um que aceite e colocar no lugar. Nós temos critérios a serem observados. E se a gente não observar esses critérios, pode ser que a gente fique em maus lençóis. Pode ser que a gente atrapalhe o andamento do trabalho que está sendo feito. Então, observe essa pessoa para que não haja falta, para que não haja desarmonia, para que não sobrecarregue o outro se essa pessoa largar de mão, né? E no caso do professor, é muito prejudicial a gente colocar um professor para dar aula que fale qualquer coisa. E aí, volto a dizer, qualquer pessoa que tenha chamado para o ensino, mesmo que ela originalmente não tenha um conhecimento amplo, ela pode ser desenvolvida nisso. Então, escolha o professor olhando esses critérios, observando esses critérios, e se ele tiver um conhecimento que não seja muito amplo ainda, coloque esse professor numa capacitação, num curso que o desenvolva. Se ele tem um potencial, uma capacidade visível de ministério de ensino, o superintendente pode observar isso, conversar com o pastor e ajudá-lo a desenvolver no seu chamado. E agora nós vamos ver um modelo, é só um modelo, tá, gente? Há vários modelos e eu escolhi 2. Esse que nós vamos ver agora e depois uma variação. É só um modelo para vocês perceberem como funciona, como um organograma bem feito faz com que tudo funcione melhor. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente anota, potencialmente se torna em ação, né? Hierarquicamente, o grande líder da escola dominical é Deus, porque a palavra é dele, o mundo é dele, tudo é dele. Então, o grande líder é o Senhor, o próprio Senhor. E aí ele colocou numa posição de liderança maior o pastor da igreja. E aí nós falamos isso na aula anterior. O superintendente vai alinhar as suas ações com o pastor da igreja. E assim
A partir dos superintendentes, nós temos os secretários, que gerenciam administrativamente as demandas da escola dominical, os tesoureiros, como nós falamos, cuidam, gerenciam as finanças, os professores, que ministrarão uma aula robusta, amém, igreja? E aí, então, os professores têm aos seus cuidados os alunos. É só um modelo e nós vamos ver uma variação, tá? Deus, como primeirão de tudo, o pastor da igreja. E aí, já vi algumas igrejas que têm a figura do coordenador de educação cristã. Esse coordenador de educação cristã, ele vai cuidar de todas as atividades referentes ao estudo da palavra na igreja. Então, ele vai ser responsável por ajudar o superintendente, coordenar, né, todas as atividades pedagógicas propostas para a escola dominical. Também todas as propostas referentes ao ensino no culto infantil noturno, né? Todas as questões referentes a capacitações e palestras que serão feitas na igreja. Esse é o coordenador de educação cristã. Algumas igrejas têm, outras não têm. E aí ele é responsável, como eu falei, por tudo aquilo que envolve o ensino da palavra, o estudo bíblico. Qual a importância do preparo do professor? Eu falei um pouquinho, né? 2 slides atrás, se não me engano. Nós vamos falar isso numa aula específica, mas a atividade do professor, eu quero enfatizar nesta aula mesmo, porque é uma atividade que pode trazer prejuízos reais à membresia da igreja ou ao corpo discente da escola dominical. O professor, ele é capaz de transformar vidas, ele é capaz de formar opiniões, ele deve ser capaz de embasar o aluno na palavra. Ele é uma referência. E aí o professor não pode ser negligente. O professor não pode ser aquele que falta sem aviso prévio. A escola dominical, ela não pode ficar sem um professor, sem qualquer substituição ou orientação. O professor, ele está sendo visto. Ele como exemplo, os alunos se baseiam nos seus comportamentos. E aí, se nós tivermos um professor negligente, descomprometido, é isso ou que os alunos vão aprender ou que eles vão repelir. E aí, por conta de um mau professor, de um professor mal preparado, nós podemos perder tanto o nosso aluno de escola dominical na sua pessoa, na sua presença, ou nós podemos perder a credibilidade que temos como escola dominical. E aí, frente a esse aluno, a palavra do professor e, consequentemente, da escola dominical inteira fica sem crédito. Então, a gente não pode tratar, como está escrito aí, de maneira negligente ou ineficiente o preparo do professor, o caráter do professor, que precisa ser bem observado, o comprometimento desse professor com aquilo que ele está fazendo, com risco de perdas significativas para a nossa escola dominical. E aí, mesmo que o professor esteja lá, compareça, seja comprometido, chegue lá sempre pontualmente e frequentemente para ministrar as suas aulas, ele precisa estar bem preparado para essas aulas. Ele precisa estudar. Eu já estou aí adiantando algo que eu vou falar depois em outras aulas, mas o professor, ele precisa estudar, não apenas ler a lição. Irmãos, pelo amor de Deus, não leiam a lição apenas. Professor, pelo amor de Deus, faça esse favor ao Senhor mesmo, ao reino.
Não leia a revista de escola dominical pura e simplesmente. A revista de escola dominical, ela serve apenas para a base, ela serve para o direcionamento daquela aula. Você lê a revista o tempo inteiro não fará com que seu aluno tenha um ensino robusto. Professor, esteja preparado para responder aos questionamentos dos seus alunos. E não tem problema se você não souber se você não souber responder a alguma pergunta naquele momento. Só não deixe o aluno sem resposta. Fala para ele, olha, eu vou procurar essa informação e depois eu trago para você. Comprometa-se com isso e leve mesmo essa resposta. O professor é um exemplo, ele é um facilitador. Essa é a importância do professor frente a uma turma. O professor precisa preparar a lição. O professor não pode chegar lá sem saber o que vai falar. E precisa estar também na dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo é o grande professor que vai nos ensinar a falar a respeito da palavra dele mesmo. E o professor também precisa estar atento a métodos eficazes de ensino. A gente precisa se atualizar, sim, em relação aos métodos de ensino para o tempo de hoje. Existe uma explicação neurológica para a questão de os alunos não conseguirem mais prestar atenção tanto tempo como conseguiam antigamente. Né? E aí a gente precisa estar preparado para aquilo, saber o que funciona. E eu já vou dizer para você, lê a lição da revista completa, do começo ao final da aula, não vai funcionar. Os alunos vão perder a atenção. Faça a leitura sim, mas faça a leitura, dê uma paradinha. Ou selecione frases que resumam, né, que sejam a chave temática daquele parágrafo. E aí trate com os seus alunos, faça chaves temáticas. O que esse parágrafo quer dizer? E aí trabalhe isso com seus alunos, leve outras literaturas, outra leitura. A Bíblia ela é suficiente, mas a gente sabe que quando a gente estuda a Bíblia de maneira ampla e vai fazer uma exegese, nós temos outras fontes de consulta, sim, que se alinham com a palavra, obviamente, mas eu preciso saber o contexto cultural, histórico daquilo e a gente muitas vezes vai buscar em outros lugares, ok? Seja prático, seja objetivo, professor. Não subestime a sua capacidade de atingir aquele aluno e ser exemplo para ele. Quando a gente subestima essa nossa capacidade de formação de opinião, quando a gente subestima a nossa capacidade de fazer com que aquele aluno se aprofunde com o Senhor, se aproxime do Senhor, a gente perde. A gente deixa escorrer pelos nossos dedos uma grande oportunidade. E aí eu tenho uma reflexão para todas as pessoas que ocupam qualquer função na escola dominical. Tenho cumprido fielmente minha função na EBD? Seja como superintendente, como secretário, como tesoureiro ou como professor, eu tenho sido fiel àquilo que eu me comprometi a fazer? Paulo ele tem uma orientação para nós a esse respeito. Requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Então você que administra algo, você que é mordomo, você que administra o seu chamado, é necessário que você se ache fiel naquilo que você se comprometeu. Amém, gente? Para esta aula é isso e eu espero vocês na próxima também, tá? Aula 3, daqui a pouco a gente se encontra de novo. Até lá!